Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje a gente vai falar sobre a quietude, sobre a paz interior, sobre alguns segredos aí da alta performance que vão ajudar muito a todos nós. A quietude é a chave, escrito por Ryan Holiday. Os ruídos externos vão nos atrapalhar aí em muitas ocasiões da nossa vida. Vamos supor que num esporte tu precisa se concentrar, tu não pode ter barulho, senão tu não vai ter o melhor resultado. Tu precisa se concentrar para terminar um trabalho rápido que tu precisa entregar amanhã de manhã, também os barulhos da rua vão acabar te atrapalhando. A grande questão aqui é que talvez um fone de ouvido, um pouco de prática, vão nos ajudar a se concentrar mais na tarefa daquele momento e ignorar os ruídos que estão vindo lá de fora. Qual que é o grande problema aqui? O que a gente vai aprender com essa habilidade? Por que o livro se chama A Quietude é a Chave? Porque o grande problema é quando o barulho, esses ruídos, eles não são externos. É quando o ruído é interno, são os nossos próprios pensamentos que estão nos atrapalhando. E mesmo que a gente coloque um fone de ouvido, os nossos pensamentos seguem ali nos incomodando, impedindo que a gente tenha um melhor resultado ali naquela situação. Então, o que a gente vai aprender hoje aqui com esse livro? Grandes artistas, visionários, o que for, figuras muito importantes no mundo, eles têm uma característica em comum, que é alcançar a quietude. Uma coisa importante de entender é que nenhum de nós é imune às crises. Toda hora a gente é bombardeado de informações. Então a habilidade que a gente vai aprender aqui hoje é essa habilidade de desacelerar, pensar com clareza e tentar se manter ao máximo aí firme enquanto o mundo está dando voltas tão rápido. Nesse livro aqui do Ryan Holiday, a gente vai aprender três principais ideias: o domínio da mente, o domínio da alma e o domínio do corpo. Vamos começar aqui pela primeira parte do livro sobre o domínio da mente. Ele diz que é muito importante a gente limitar os nossos estímulos e nos traz uma frase que diz: uma riqueza de informação traz uma pobreza de atenção. A nossa primeira tarefa aqui, de agora para frente, é conseguir identificar coisas que a gente não tem que pensar, coisas que a gente tem que ignorar, coisas que a gente não tem que fazer e que durante todos os dias a gente realmente analise e tente identificar quais são as coisas que a gente deveria estar evitando no nosso dia a dia. O autor também nos fala aqui sobre a questão de estar presente. Mas estar presente é uma coisa que dizem muito hoje em dia: você tem que estar presente. E também acaba sendo uma ideia muito abrangente que não nos explica muito bem o que deve ser feito. E aqui ele nos traz realmente o que significa estar presente. O único jeito possível da gente estar presente é quando a gente está focado na tarefa que deve ser feita. Essa é a única maneira. Podem te dizer milhões de formas de estar presente, estar conectado com si mesmo, mas a única forma realmente de estar presente é quando tu se concentra naquela tarefa que tu tem que fazer nesse exato momento. Um artista, vamos supor um artista que gosta de pintar, gosta de fazer um monte de coisa. O único momento onde ele realmente está com a cabeça focada no presente, nesse exato momento, é quando ele está sentado na frente do quadro fazendo sua obra de arte. Fora isso, fora esse momento, ele está sempre pensando qual vai ser a próxima obra de arte, que alguém falou bem, que alguém falou mal, que ele precisa vender, que ele não precisa vender. Então, o único momento onde uma pessoa realmente consegue estar concentrada, estar no presente, é o exato momento de fazer aquela tarefa. Então, basicamente, o presente é o quê? O que tu precisa fazer? Isso. Então, pronto, se foca nisso. Depois dessa ideia do presente, ele nos traz um exercício que é muito interessante. Ele diz que para conseguir qualquer coisa na vida, para tomar boas decisões, a gente precisa estar com a mente limpa. A nossa mente precisa estar vazia. E às vezes, quando a gente tem muitos pensamentos dando volta na cabeça, a gente não consegue fazer as coisas bem feitas. Então, qual que é o exercício aqui? Se lembra quando tu era criança? Tu entrava com os teus amigos fazendo barulho na biblioteca e saía a moça de trás do balcão e falava: a biblioteca é um lugar de silêncio, vocês não podem fazer tanto barulho. E a gente tem que ser essa mulher nesse exato momento. Quando tu percebe que tu está tendo pensamentos excessivos, quando tu percebe que a tua cabeça está indo um pouco contra ti, seja que nem a moça da biblioteca que chega e fala: vocês têm que fazer silêncio, vocês estão falando demais. Essa habilidade tão besta e simples, essa prática, depois que tu começa a fazer várias vezes, tu vai ver que esses pensamentos já não vão mais estar ali e tu vai estar conseguindo pensar de uma forma um pouco mais clara. O melhor jeito da gente conseguir usar a nossa mente é nesses momentos de desacelerar. Pensa o mar é a mesma coisa. Quando o mar é muito violento, muito conturbado, a correnteza é tão forte que levanta areia
a água fica cada vez mais escura, tu já não consegue enxergar o fundo. E quando o mar está tranquilo, é bem pelo contrário. Ele está lisinho, aos poucos ele vai ficando mais transparente e tu consegue enxergar mais as coisas. O pensamento só existe no silêncio. Presta bem atenção nessa frase, porque durante o dia a gente passa escutando muitos ruídos. Buzinas, um carro passa lá fora, um cachorro começa a latir, tem uma TV ligada no fundo. Então, tudo isso são ruídos que a gente vai absorvendo ao longo do dia e isso acaba te incomodando. Mas também é muito importante tu perceber como tu fica no silêncio, porque o único jeito da gente ouvir os nossos pensamentos é quando tá tudo em silêncio. A grande pergunta é, tu aproveita o silêncio? Tu sente tédio nele? Tu não gosta do silêncio? Porque quanto mais silencioso for o lugar, mais tu escuta teus pensamentos. E se tu não gosta disso, aí a gente está tendo um problema. O autor desse livro aqui também escreveu o livro do Ego é Seu Inimigo. E aqui nessa parte ele fala um pouquinho do ego. Ele diz que o ego é exatamente o inverso do que a confiança é. Não existe um meio termo. Ou tu é uma pessoa confiante, tranquila, ou tu é um cara que pela falta de confiança tu se torna uma pessoa de ego muito forte. Ele diz aqui que não existe ninguém no mundo que viva menos em paz do que um cara egocêntrico. Eles têm uma mente um pouco turbulenta, não aprendem com os erros porque eles simplesmente não aceitam que eles erram. E a grande diferença é que uma pessoa confiante, ela pode estar num lugar cheio de problemas, numa situação muito complicada, que mesmo assim ela vai conseguir estar em paz, ela vai conseguir estar ali pensando com clareza. Enquanto o cara que é egoísta, não, ele pode estar no lugar e na situação mais confortável, mais segura do mundo, que mesmo assim ele vai acabar achando algum problema naquela situação. E o último tópico sobre a mente, ele nos fala sobre a questão do desapego. Vamos supor que tu recém conhece uma pessoa e tu percebe que ela está forçando a barra para ser engraçado. Ela acaba sendo tudo menos engraçado. Qualquer esporte do mundo, o atleta sabe que o controle é essencial. Se ele fizer muita força, se ele quiser colocar muita velocidade, às vezes as coisas acabam saindo do controle e o resultado não é o que ele estava esperando. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a nossa mente? Quer dizer que quando a gente força muito a barra com alguma meta, com algum objetivo, quando tu tá realmente focado naquilo ali 100% o dia todo, pode chegar um momento onde se tu não vê um resultado, tu vai se cansar daquilo e vai deixar de fazer. O autor não nos diz para que a gente não tenha objetivos nem metas, não, claro que não, ele simplesmente diz para que tu não fique totalmente apegado ao objetivo, que tu realmente não dependa de como as coisas vão suceder para que tu esteja feliz e sim que tu simplesmente trace as tuas metas, consiga trabalhar tranquilo e com paz nisso, para que tu não acabe sendo que nem aquele cara que quer forçar muito ser engraçado, ele acaba sendo não engraçado. Então realmente é tentar encontrar esse ponto de equilíbrio entre o quão apegado tu é àquela situação, o quão teu emocional depende daquele resultado. E por outro lado a gente vai ter ali o simples trabalho que deve ser feito. Então esses foram alguns conselhos sobre o domínio da mente que ele nos traz no livro e vamos passar agora para a questão do domínio da alma. Na história do esporte, ninguém ganhou mais do que esse cara. Só em prêmios, Tiger Woods ganhou mais de 120 milhões de dólares. Mas na vida pessoal ele tinha alguns problemas. O pai dele era do exército. Criou ele desde pequenininho dentro de um campo de golfe com vários exercícios para que ele fosse praticamente impossível de se distrair. Então ele cresceu toda a sua vida muito focado, nada conseguia tirar ele do sério. E ele foi um dos maiores campeões da história do esporte. Mas fora dos campos, isso não acontecia. Toda hora ele saía nas notícias, mesmo com família e tudo mais. Ele acabava indo dormir tarde, acordava em um lugar que ele não conhecia, tomava muitos remédios, estava sempre em festas, enfim, ele era um cara que estava perseguindo a felicidade todo santo dia. E é aí que a gente tem que parar para perceber, se ele tinha um total controle da mente dele, se ele já fazia muito bem o trabalho dele, o que faltou? Para atingir a quietude e dominar a alma, Ryan Holiday nos diz que é muito mais do que controlar os nossos pensamentos. A gente tem que cuidar os desejos e também perceber as bênçãos da nossa vida. Preservar as boas relações, entender que querer mais sempre pode ser algo perigoso, enfim, são coisas pequenas que o maior atleta de todos não se deu conta. Escolha a virtude. Tem uma frase na antiguidade que eles usavam que era bonum sonum, que é praticamente a intenção por trás de cada ação que a gente tem. A virtude dá origem a boas decisões e é uma vida um pouco mais tranquila. Quando tu se torna uma pessoa virtuosa, que analisa tudo antes de agir, sempre levando em consideração os teus princípios, é muito raro que tu venha se incomodar com algo. O autor também aqui ele vai nos trazer a questão da nossa criança
interior. Então, muitas vezes, se a gente está assustado, nervoso, a gente tem que cuidar dessa criança interior que ainda vive dentro da gente. É fácil de visualizar essa cena. Uma criança vem caminhando, cai, começa a chorar, e o pai levanta ela e fala: fica tranquilo, tá tudo bem, já passou, já passou. Mas aquela criança que tu era muitos anos atrás, ela ainda tá aí dentro de ti. E todos os dias algo vem e assusta ela. Então, teu papel hoje como adulto é tranquilizar essa criança que tu não consegue ver, mas que ainda tá dentro da gente. Então, se preocupa um pouquinho com isso também. Cuida mais da tua criança anterior. Então, presta atenção nisso também. Tu tem que cuidar um pouco mais dessa criança interior que todo mundo tem. Sobre a alma, ele traz uma coisa muito forte, que é a questão do desejo. Tudo aquilo que tu tem vontade de fazer, seja para o bem ou para o mal, é um desejo. E ele traz uma frase que diz: um homem invejoso castiga a si mesmo como ao seu inimigo. A única coisa que pode te tornar realmente espiritualmente mais forte é quando tu tem um desejo, uma vontade muito forte, mas tu consegue resistir a ele porque tu vê que aquilo ali não condiz com a tua virtude e com os teus princípios. Se tu é uma pessoa que surge uma vontade instantânea, vai lá e precisa daquilo ali, tu é uma pessoa que acaba se tornando, como ele diz, escravo das tuas vontades. Mas agora, se tu é uma pessoa que quando chega essa vontade, esse desejo forte, tu para, se analisa, questiona: eu preciso mesmo isso? E consegue resistir a essa situação, aí sim tu está indo no caminho de se tornar um pouco mais forte cada dia mais. Então, beleza, a gente falou aí sobre o domínio da mente, sobre o domínio da alma, e agora vamos falar sobre o terceiro passo muito importante, que é o domínio do nosso corpo. O que a gente faz com o nosso corpo, como que a gente alimenta ele, qual que é a rotina que a gente vem dando por ele. Todas essas pequenas coisas são muito importantes para a gente. A gente tem que aprender a dizer não para acabar não nos sobrecarregando. E a gente tem que realmente entender quais são as tarefas que merecem o nosso sim. Desenvolver uma rotina divertida e confiável é algo muito importante. Porque no fim das contas a vida não vai ser nada mais do que um dia atrás do outro. Leonardo da Vinci disse que a maior meta dele era chegar no fim da vida e perceber que realmente todos os dias dele valeram a pena. Coisas bobas que fazem total diferença na nossa vida. A gente não tem nem ideia disso, mas tu sabe quantas empresas surgiram de uma simples caminhada? Quantos problemas milionários foram resolvidos com uma simples caminhada? Muitas figuras históricas, quando falavam sobre sua rotina, sobre seu dia a dia, faziam seus documentários, sempre aparecia a mesma coisa ali, um detalhe simples, uma caminhada. E a maioria deles diziam a mesma coisa: caminhando me surgem boas ideias, então por que eu não vou caminhar? A solidão também, se tu não aproveita esse momento de estar sozinho, tenta começar a praticar isso, porque é um momento de paz, reflexão, que muitas pessoas consideram essenciais também no crescimento deles. Para quem não tem tempo, para quem não mora em um lugar muito silencioso, recomendo que tu acorde um pouquinho mais cedo, porque existem alguns horários ali da manhã que não existem perturbações. É muito importante que tu esteja sempre sendo um ser humano melhor. Ele traz uma frase aqui que diz: trabalho é o que leva os cavalos à morte. Às vezes a gente esquece desse simples detalhe de que nós somos seres humanos. Então invista nessas coisas que te vão fazer sentir bem como uma pessoa. Tá tudo bem tu ter ambição, tu querer crescer na vida, mas nunca se esqueça que tu é uma máquina e ela precisa ali das suas manutenções diárias. Ter uma mente bem descansada também é algo essencial. Dormir é muito importante. Os grandes protegem seu sono, porque é de lá que vem o seu melhor estado de espírito. Qualquer corrida do mundo, pode ser a corrida mais importante do mundo, com milhões de euros em jogo, o cara precisa parar para trocar um pneu, porque as coisas naturalmente se desgastam. E a nossa mente não é diferente, o nosso corpo não é diferente. Aristóteles também disse uma vez: essa é a principal questão. Com que atividades preenchemos o nosso tempo livre? Encontrar um hobby tem um enorme impacto aí na nossa vida. A palavra lazer, ela foi distorcida ao longo do tempo. Antigamente, lazer, ela vinha de uma palavra que era escolé, que hoje é transformada em escola. E o que isso tem a ver? Quer dizer que antigamente, lazer para as pessoas, o que hoje é ficar deitado na TV, lazer vinha da palavra escolé, que é algo ligado à educação, algo ligado a desenvolver novas habilidades. Então, quando as pessoas não estavam no trabalho, elas seguiam desenvolvendo novas habilidades, porque era o que fazia elas se descobrirem mais, desenvolverem novas coisas, o que te faz realmente ter mais habilidades para o dia a dia. E agora, pessoal, vamos chegar na parte que para mim é a minha parte favorita, que ele fala sobre cuidado com o escapismo. Construa uma rotina da qual tu não precise fugir. Ele traz a história de um empresário americano, tudo dando certo na vida dele,
Só que o que aconteceu? Ele voltou de uma viagem, pegou as malas dele, foi de novo no balcão, comprou outra passagem, perguntaram para onde tu quer ir, e ele disse, não sei, o próximo avião que tiver eu vou. Então essa sensação de estar querendo sempre escapar das coisas é um simples reflexo de que tu está tentando escapar de si mesmo. E tu não vai conseguir, porque para onde tu for, tu vai estar lá. Então se tu não tá bem contigo mesmo, e tu tá sempre buscando coisas para escapar de algo ou de alguém, tu realmente precisa rever toda a vida e construir uma vida da qual tu não precise mais fugir. Então, beleza, pessoal? Esse foi o livro da semana, Quietude a Chave, escrito por Ryan Holiday. Eu gostei muito desse livro. Comentem aí, vamos ver o que vocês acharam desse livro. Vocês gostaram? Vocês já tinham conhecimento sobre essas ideias? E nos vemos em um próximo episódio de Livros para Empreendedores. Valeu!